bem-vindo a mais uma live. Antes de mais nada, que bom ter você por aqui. Estou em viagem, mas está tudo certo. Aqui tem uma horinha de diferença, mas com certeza vai ser uma ótima live. E eu preciso saber de você se o som tá bom, se a imagem tá boa, se deu tudo certo. Porque mais uma vez aqui as configurações estão um pouco diferentes. E aí é importante eu saber se está dando tudo certinho, se você consegue me ouvir, se você consegue me ver. Se podemos continuar com a nossa live de hoje. Então, se você puder me falar aí, a gente segue. Oi, Tatiane, bom dia. Então tá tudo ok. A Tatiane tá no YouTube e tá dizendo que tá tudo certo. Que bom, Tatiane. Então podemos seguir. O som tá bom também? Tudo certo, né? Que bênção. Deixa eu só colocar de um jeito que eu vejo todos os comentários na tela aqui, que eu tô com um programa um pouco diferente. Obrigado pelo retorno. Bênção demais ter vocês por aqui. Acabaram de me responder também no Instagram que está tudo ok. Buenos dias, Matheus Soares. Bom dia, som ok. Obrigado também, Lucil. Lu Silva. Muito bom. Que benção. Minha avó também que benção. Que joia. Então deu tudo certo. Graças a Deus. Estava com medo de não dar certo. Será que hoje vai? Porque as configurações estão bem diferentes aqui. Ontem eu fiz e aí a hora que eu abri o computador hoje tinha perdido as configurações que eu tinha feito. Mas graças a Deus deu tudo certo. Bom dia. Que benção poder estar aqui com você mais essa manhã. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Tem sido um tempo abençoado mesmo. Como eu tenho aprendido a depender de Deus e a ver Ele suprir, falar, fazer as coisas dia a dia, como tem sido bom, e nada melhor do que a gente ter essas experiências. A gente às vezes fala, do amor de Deus e a gente fala sabendo, crendo, naquilo que a gente está dizendo, mas quando a gente experimenta, é diferente. Eu tenho experimentado aqui da graça de Deus todos os dias, dia após dia, a cada momento, tem sido um tempo intenso. Já estou em viagem já desde o dia 22, do mês passado, no fim do mês passado. Estive em São Paulo para fazer um trabalho, de lá já emendei com outro trabalho aqui em Boston e agora eu estou em Orlando. Tem sido bênção demais, como eu tenho aprendido, boas novidades para levar aí para o Brasil, para o meu retorno. Logo, logo eu estou de volta. Bom demais, graças a Deus. Deus é bom. E hoje o nosso estudo, nosso texto, está baseado lá no livro de Tiago, versículo 16 do capítulo 5, Tiago 5, 16. Nós vamos falar sobre cura. Olha que benção. E a reflexão foi escrita pelo Ariovaldo, um amigo também. Ariovaldo, benção demais, pastor do Sol da Terra Manifesto. E lá em Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E na NVI, eu até coloquei aqui na tela para quem está no YouTube está conseguindo ver, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso mesmo. Vocês não têm noção do poder disso, na nossa vida. Claro que tem, muitos aí têm muita noção, às vezes até mais noção do que eu, já experimentaram isso de forma bem prática. Mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa de praticar isso. E a palavra de Deus fala que a gente pede e não recebe porque pede mal, ou então porque não pede. A gente tem que saber apresentar para Deus as nossas dificuldades, nossas necessidades, as nossas angústias. Vamos ver o que a reflexão que o Ariovaldo escreveu nos diz, porque esse é o versículo que ele usou como base para a reflexão que nós vamos ler agora.
O pecado não é mais um problema para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos perdoados e todas as nossas falhas foram completamente anuladas. Porém, é perceptível que as consequências de nossos pecados muitas vezes ainda nos constrangem. São como uma ferida que não cicatriza. Apesar de não possuírem mais efeitos mortais sobre a nossa existência. Mas ainda dói. A dor de sabermos o que fizemos em desacordo com a vontade do Senhor é quase que uma tortura. E exatamente para resolver este problema é que um princípio de Deus nos apresenta de forma terapêutica para nós. Devemos confessar os nossos pecados. Nesta ousada atitude, encontramos alívio para o coração e cura para nossa alma. E este esforço deve se traduzir por abrirmos o coração para o homem justo. Abrirmos o coração para um homem justo. Não aquele que não erra, mas o que se submete à vontade do Senhor. Ou seja, juntos na família da fé, encontramos a solução para todos os problemas da humanidade. Poderoso isso. Existem coisas, isso aqui já é a reflexão do dia. Existem coisas na minha vida em que eu fui perdoado, mas que ainda não me sinto completamente curado? O que nos impede de desfrutar do alívio para nossas dores que Deus intencionalmente preparou na comunhão? Então são duas perguntas aqui. Bom, esse trecho é muito importante. Eu tenho lido um outro livro do Larry Crabb que diz, o título dele é O Melhor Lugar da Terra, uma coisa assim. Tenho que lembrar o título dele. Mas um livro que eu estou gostando bastante. Eu li ele na viagem, um bom pedaço. Já estou mais ou menos com uns 35% do livro lido. Mas já tem sido bom demais, já aprendi muita coisa. E ele fala exatamente sobre isso. Ele tem me ensinado sobre isso. Sobre o poder da comunidade espiritual, da família espiritual, família na fé. Né? E aqui, o Meriovaldo está falando a respeito da gente confessar esse pecado para a pessoa certa, né? Para um homem justo, que não é um homem perfeito, que não erra, ele deixa isso claro aqui, mas é um homem justo, um homem que tem um coração quebrantado, sensível na presença de Deus, porque esse que não erra não existe, né? Mas um homem justo seria esse homem que entende a graça de Deus, um homem que entende o favor de Deus e que tem um coração sensível, conduzido pelo Espírito Santo. Não é confessar para qualquer um, mas ele coloca aqui a importância da confissão. E olha que interessante, né? Eu não terminei de ler o livro do Larry Crabb ainda, como eu disse, estou com mais ou menos 35% dele lido ali, né? Mas o Larry Crabb ele é um psicólogo norte-americano, bem conceituado, né? A primeira referência que eu tive a respeito dele foi o pastor Paulo Borges Jr., nosso amigo lá de Goiânia, né? Um grande pastor, referência para nós. E ele cita o Larry Crabb várias vezes. Outra vez, eu escutando a palavra dele, ele citou o Larry Crabb e falei assim, cara, quem que é esse cara? Comecei a escutar algumas palavras do Larry Crabb, né? Só que em inglês, porque ele é daqui, né? Dos Estados Unidos. E aí, eu escutando essas palavras, sendo ministrado ali, entendi né, algumas características do Larry Crabb, vi que é uma pessoa de muito respeito, uma pessoa muito competente e um psicólogo. Aí, o Paulo Júnior, na nossa conferência agora, Conferência Sal da Terra, a CST, que aconteceu mês passado, ele cita de novo o livro e ele levou, né, ele disponibilizou para nós uma tradução desse livro, né? Ele junto com o Douglas do Jesus Copy fizeram uma tradução. Eu até assisti essa live onde ele falou que ia fazer, né? O Paulo Júnior citou isso, falou assim, vamos fazer? Vamos. Aí fizeram de novo essa tradução porque esse livro não estava mais disponível para ser encontrado no mercado brasileiro, e aí eles trouxeram de volta.
E aí, na hora que eu vi lá na conferência, eu falei, opa, eu lembro dele citar desse livro, vou comprar ele. E o Paulo Júnior colocou como referência para... ah, como é que chama? Referência para aconselhamento. Falou assim, olha, eu aprendi a fazer aconselhamento lendo esse livro. Falei, opa, então eu também quero ler, né? Já que é um livro tão poderoso assim, né? Que o Paulo Júnior usou como referência para aconselhamento. Ele é um mestre do aconselhamento. Então, vamos conhecer o que esse livro tem para nos ensinar. Peguei, comprei o livro e comecei a ler. Para minha surpresa, né, eu tenho me interessado bastante pelo assunto da psicologia, né, tenho estudado bastante, tenho lido muito sobre isso, né, cheguei a comprar um curso relacionado na área, né, eu já comentei com vocês algumas coisas aqui a esse respeito, e comecei a ler a ler os cursos, aprender e ficar fascinado até mesmo de técnicas que estavam sendo aplicadas comigo, porque eu também comecei a fazer terapia, estava sendo um tempo maravilhoso, né, aprendendo muitas coisas, descobrindo muitas coisas, então fiquei fascinado com isso. Aí, para minha surpresa, o Larry Crabb, psicólogo, pastor, um cara, né, bem entendido, ele começa o livro, pelo menos até onde eu já li, não sei como que ele vai conduzir daqui para frente, pode ser que ele transforme isso, mas eu acredito que não, pelo que eu já percebi. Para minha surpresa, ele vem falar o seguinte, fala, olha, o que as pessoas precisam não é de terapia, o que as pessoas precisam é de uma comunidade espiritual, são de pessoas que buscam comunhão com Deus, né? Porque a terapia em si, ela é interessante, ela é importante, ela ajuda muito, mas sem a revelação de Deus, sem o Espírito de Deus, ela só deixa o estado da carne mais confortável. Falei, caramba, que choque. Só vai amaciar sua carne, de certa forma, né? Vai deixar, assim, aquelas angústias de alma que precisam da revelação de Deus, mas, vamos dizer assim, mais tranquilas, mais calmas, né? Suas inquietações mais estabilizadas. E você só vai encontrar cura mesmo, transformação, encontrar um sentido quando você entrar para uma comunidade espiritual e tiver contato com aquilo que é a vontade de Deus para você, né? Tiver contato com aquilo que é a vontade de Deus para sua vida, né? Entender o que é o plano de Deus para você e ter um contato com a presença dele, com o Espírito Santo. Falei, cara, aí isso começou, né? E eu não desmerecendo a psicologia, pelo contrário, ainda acho interessante, continuo estudando, tem ferramentas interessantes, mas colocando a importância dessa comunidade espiritual, que é exatamente o versículo que a gente leu. Aqui, o que Tiago diz? Gente, olha só, quanto mais a gente lê e estuda, a gente vê que a resposta está na Bíblia. Como nós já temos dito, está tudo na Bíblia. Sempre está na Bíblia. Wilton Santos, meu amigo fotógrafo. Olha que interessante essa revelação. E isso é chocante, porque você fala, poxa vida, já está tudo aqui. E a gente às vezes não percebe, né? Olha o que Tiago diz, vou ler de novo o versículo que está aqui na tela. Ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados, e a oração do justo é poderosa e eficaz. Lembra que ele não fala, confessa a todos, a qualquer um. Não, você tem que ter sabedoria para quem você está confessando esse pecado, para quem você está abrindo a sua intimidade. É preciso que seja alguém maduro, alguém que vai tratar bem isso, para que não aumente a ferida, mas para que ajude a curar essa ferida. Para que isso seja algo que vai ser tratado e não exposto, né? Essa é a questão. Mas é importante encontrar essa pessoa de confiança e com certeza você vai encontrar isso nessa comunidade espiritual, né? No que a gente chama de igreja, né? Que é a igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos encontrar isso. Isso é fundamental, porque olha só, se a gente for ler o texto, né? Que é um versículo, mas se a gente for ler o contexto, você vai entender o seguinte: perdoado nós já fomos, Cristo já nos perdoou lá na cruz, né? Só que às vezes existe um peso, algo que fica nos afligindo ainda em relação ao pecado que foi cometido, né? E todos nós cometemos pecado. Mas eu agora estou bem, né? Todos nós, a hora que você menos percebe, você já cometeu um pecado, né? Você pensou algo mal, você pensou algo egoísta, você agiu de forma indevida, você fez alguma coisa, você, né, vira e mexe, a nossa carne está nisso, e a gente se acusa às vezes, tem um pernilongo aqui, pronto. E aí, a gente vai se acusando em relação a esses pecados. E às vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, de algo que você queria eliminar da sua vida,
algo às vezes bobo ou às vezes algo sério, né? Desde uma fofoca a uma traição, né? Às vezes algo assim que, isso aqui não prejudica ninguém, mas você quer eliminar, você sabe que te prejudica, você sabe que não é de Deus, ou algo que às vezes pode comprometer a sua vida, que, cara, se você continuar fazendo, né? Isso vai te levar pro buraco. Então, independente do pecado, a gente tem dificuldade às vezes, a gente tem o que a gente chama de pecado de estimação, já ouviu falar isso? Né? Como assim pecado de estimação? Nós não queremos manter pecado de estimação, ninguém quer, mas tem aquele pecado que às vezes você vai mantendo, levando com você e não consegue se livrar dele. E você sempre se arrepende e vai trazendo de volta, né? Você tipo assim, nossa, por que eu fiz isso hoje? Ai, não queria ter falado, não queria ter feito essa fofoca, e aí você fez, e Deus me perdoa, não vou fazer mais fofoca e tal. Aí passa um tempinho, você encontra a pessoa, você viu a irmã e tal, e faz a fofoca de novo. Aí você, meu Deus, eu já falei que eu não ia fazer essa fofoca, e eu volto aqui eu de novo fofocando, e não sei se você já passou por isso em alguma área da sua vida. Provavelmente sim. E aí olha só que poderoso isso. O texto diz que perdoado nós já fomos. Mas para que haja cura, para que você consiga se livrar, para que você consiga avançar, é preciso haver confissão. Confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros e serão curados. Para serem curados. Quer ser curado? Tem algo aí que está difícil vencer. Aquele pecado de estimação, aquela área na sua vida que você não consegue transformar, confessa. Acha alguém de confiança e abra o seu coração. Alguém de confiança. Muito importante ser alguém de confiança. Sabia que é assim que a gente se livra de vícios? Pessoas que têm dificuldade com drogas, com bebidas, enquanto não confessa que tem essa dificuldade, não põe para fora, não assume. Não, eu tenho controle, eu dou conta, não tem problema com isso. A pessoa não cai na real de que ela tem um problema a ser resolvido. E não só esse tipo de vício, qualquer outro tipo de vício. Vícios que às vezes nos rodeiam no nosso contexto, sei lá, vício de comida. Pessoas que comem sem parar e não conseguem entender que isso é um vício. Enquanto não entende, não confessa. Vício de pornografia, vício de, sei lá, jogo, outros vícios, isso está tudo relacionado. É necessário encontrar um ambiente de segurança e confessar. A Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. E é um privilégio para nós, né, como igreja, ter esse ambiente na nossa casa, na comunidade onde a gente participa. Nessa casa espiritual, nesse ambiente. Né? Olha que maravilhoso isso. Claro, psicólogos, coisas assim, é bom? Sim, nós já falamos aqui. Mas a comunidade espiritual é o melhor lugar para isso acontecer. Não estamos, né, desmerecendo, como eu disse, a questão do tratamento. Pelo contrário. Eu acabei de falar que para mim fez muita diferença. Né? E foi um tempo maravilhoso, o tempo de tratamento. Né? E eu recomendo. Mas olha só, quando eu fui fazer esse tratamento, quando eu fui fazer essa terapia, eu procurei um psicólogo que fosse também um orientador espiritual, um pastor, né? Alguém que pudesse não só naturalmente me trazer um conforto para minha carne, mas alguém que espiritualmente pudesse me trazer um confronto para que eu pudesse alinhar algumas coisas na minha vida. Olha que interessante, né? Então, eu já tinha isso comigo já, né? E quem me ajudou foi o pastor Alemar de Uberlândia, uma benção, né? Trabalho muito bom, tinha sido recomendação de um amigo, por algo que eu às vezes nem imaginava, precisava tratar, eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu sabia que tinha um problema para resolver, né? Quando eu comecei esse processo com ele, eu já fui entendendo algumas coisas e foi fantástico, né? Então eu acredito sim, né, que essas ferramentas nos ajudam, mas acredito mais ainda que elas têm poder quando são aplicadas de forma a alcançar aquilo que o nosso espírito precisa, não apenas acalmar nossa carne. Né? Só para ser mais claro, eu já ouvi de amigos, não sei, né, se essa mensagem foi filtrada ou adaptada, mas eu já ouvi de amigos dizerem que o psicólogo mandou eu curtir minha vida, então eu preciso
largar minha mulher, largar as coisas que estão me incomodando cara, poxa, né? Vamos filtrar e entender, né? Qual que era esse contexto, como que ele disse isso, que assunto é esse? Né? Então a gente tem que tomar cuidado sim com as pessoas que a gente escuta, com as pessoas que a gente abre o nosso coração, inclusive sendo profissionais, né? Qual que é as referências, os princípios desses profissionais. Mas a questão é, você precisa encontrar um ambiente seguro, uma pessoa, ou até mais de um, mas pelo menos uma pessoa onde você pode confessar os seus pecados, onde você pode mostrar que você não é super homem, super mulher, super nada. Você é uma pessoa como qualquer outro que tem fragilidades, que erra, que peca e precisa de alinhar sua vida constantemente. Nós somos assim, né? Pastores são assim, não são, nossa, como que um pastor faz isso? Como que um filho de pastor faz isso? Pessoas como eu e você, né? Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades, né? Todos. E olha que interessante falando isso, né? Aqui já abrindo algo. Deus tem me colocado aqui em lugares privilegiados, né? Estou assim surpreso, agraciado com o que Deus tem feito aqui nessa viagem. Eu estou assentando em rodas de pessoas que eu não tenho mérito nenhum para estar onde eu estou, com pessoas que eu estou, né? Em Boston, eu estava fazendo um trabalho com o Paulo Abreu, eu vim fazer a cobertura do evento dele, né? E foi um evento muito bom, um evento muito inspirador, né? Destravando muitas mentes, e foi assim bem forte, bem intenso, muita palavra de Deus, muita Bíblia repartida ali, muitos conselhos bons, né? Ele é coach e já teve aqui em Uberlândia também, né? É amigo do nosso pastor Ogalvo, né? É um cara usado por Deus para abençoar muita gente, né? E eu vi isso na prática, né? E junto nessa mesa eu estava com pessoas assim, vamos falar assim, financeiramente para a sociedade muito importantes, né? Pessoas que geram muita renda e abençoam muita gente também, né? Com testemunhos fantásticos, com palavras muito inspiradoras, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio desse povo, isso não é meu lugar nesse sentido, né? Quem sou eu para estar aqui? E aí Deus foi ministrando no meu coração, me ensinando isso, né? Me colocando em lugares que eu não merecia estar. E aí cheguei em Orlando, também fui convidado para reuniões íntimas, de certa forma muito privilegiadas, com pessoas muito importantes da sociedade, com como que eu posso dizer, com jogadores de futebol famosos, com o capitão da seleção, capitão anterior da seleção estava lá, e outros jogadores, eu não quero ficar citando nome, não é essa a questão, mas eu olhei e falei assim, Deus, quem sou eu para estar aqui? Né? E Deus me colocou nesse meio. Mas o que eu quero dizer para você? A gente estava numa reunião, Deus manifestando assim, poder, foi bênção, uma reunião numa casa, foi um tempo intenso de louvor e adoração, palavra boa, palavra de revelação de Deus, né? Forte. E aí o pastor que estava dando a palavra, né, recebeu uma revelação de Deus e falou assim, olha, tem gente aqui que e aponta para uma pessoa específica, né, uma pessoa muito famosa, que com certeza você conhece. Ele disse assim, você quer chorar, mas você não pode. Você tem se sentido amargurado porque você não pode chorar. Você não se sente no direito de chorar, no sentido de mostrar fraqueza. Onde você está, você não pode chorar. Isso tem te incomodado. E aí essa pessoa já desabou em choro ali, né? E reconheceu tudo aquilo. E aí a palavra foi mais profunda, teve mais informação, mais conhecimento, né? Mais revelação de Deus ali no processo. E aí foi um mover muito forte, foi um tempo assim muito intenso, né? Por que eu estou te dizendo isso? Assim como você, todas as pessoas têm dificuldades, pecados, limitações,
passaram por alguma vez na vida por problemas emocionais. Então, pernilongo aqui me rodeando de novo. Estou perto de um pântano. Tem um laguinho ali, coisa mais linda aqui. Assim como você, pessoas famosas, pessoas simples, pessoas que têm mais que você, pessoas que têm menos que você, têm o mesmo problema. Às vezes não o mesmo problema financeiro, às vezes não o mesmo problema de saúde, às vezes cada um tem o seu problema nesse aspecto, mas falando aqui de questões práticas, pessoais, espirituais, questões de crescimento. Todo mundo precisa da graça de Deus. Todo mundo precisa de perdão. Todo mundo precisa de amor, misericórdia. Todo mundo precisa ser encontrado por essa revelação, por esse Deus. E todo mundo precisa de encontrar nessa comunidade espiritual esse apoio. Todo mundo precisa de encontrar alguém para confessar os seus pecados, para que seja curado. Todo mundo. Isso é Bíblia. Não fala assim, para alguns, confessem os seus pecados que vocês serão curados. Não. Todos nós precisamos disso. Então, se você não encontrou esse lugar, se você não encontrou esse ambiente, se você não encontrou essa pessoa, eu quero te dizer, ore, busque direção de Deus, peça a Deus para te mostrar. Quem sabe você não é essa pessoa na vida de outros, mas se você é essa pessoa na vida de outros, não pense que você também não precise dessa pessoa. Porque ainda sendo essa pessoa, você precisa de outra pessoa sim, tá? Todos nós precisamos de encontrar um ambiente seguro para abrir o nosso coração. Todos nós, sem exceção, tá? E é interessante que de fato isso funciona. Eu tive a oportunidade de fotografar um casamento em Assunção, no Paraguai. E após o casamento a gente tinha num outro dia uma viagem para fazer uma sessão de fotos num lugar muito bonito e turístico e bem assim simbólico, né? Um lugar importante. A gente fez uma viagem de 5 horas durante a noite, dormimos no ônibus, né? Viajamos fotografando e tal. E os dias que eu estive todos no Paraguai, muito calor, muito sol. Quando eu fotografei o casamento, eu lembro que estava 49 graus. O casamento foi num campo aberto, no sol, ao meio-dia, um almoço. Lindo, 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 mas assim, um calor lascado, né? E não tinha chovido dia nenhum. Esse era o contexto. A hora que a gente chega para fazer as fotos, chovendo. Aí eu falei, essa chuva deve passar, né? Beleza. Chegamos para um rapaz logo na entrada do local onde a gente ia fotografar, tinha um hotelzinho do lado. A gente chegou nesse hotel e conversamos ali, já estava chovendo, falou assim, mas e aí, o que você acha? Você acha que essa chuva... Aí o cara falou assim, olha, conhecendo aqui minha região, uma chuvinha bem fraquinha, mas constante. Falei, essa chuva aí é chuva de dia todo. O dia inteiro vai chover. Desse jeito. Aí vai até a noite. Aqui quando começa assim, não para. Aí na hora eu falei, não acredito. Não acredito. A gente veio aqui para fazer isso. A gente veio aqui para essas fotos. A gente não pode voltar sem esse trabalho, né? Se ficar chovendo, acabou. Perdemos a viagem. Viagem é uma noite inteira. Gastamos, chegamos aqui e tal. E aí vai voltar sem as fotos. E no outro dia era o meu voo de volta pro Brasil. Falei, não posso, não dá nem para adiar. Falei, fica um dia, depois amanhã, quem sabe não tá chovendo. Não, era aquele dia. E eu tinha comido algumas coisas diferentes nesse contexto do casamento, né? A gente tinha ido depois num restaurante com uma comida bem diferente, bem típica e tal. E eu experimentei algumas coisas. Pessoal, experimenta isso aqui, você tem que experimentar aquilo ali. Eu experimentei. E eu tava com enjoo, tava com ânsia de vômito, tava assim... Eu não tinha vomitado, mas tava, sabe, sentindo assim... Eu tenho que vomitar, eu tenho que pôr pra fora, não tá... Tava ruim. Sabe quando você anda, dá até aquela fraqueza. Fala, ai meu Deus. Esse era o contexto. Chuva, e eu passando mal, e eu precisava de fazer essas fotos. Aí, olha só, que interessante. Nossa, agora que eu vi no meu YouTube eu não transmiti. Esqueci de clicar no botão no play. Que pena. Mas tá bom. Vocês chegaram aqui por outras redes, deu tudo certo. Acabei de dar o play aqui. E aí, olha só. Eu nesse contexto, né, precisando ali dessa cura, vamos falar assim, e a chuva ali, sem dar trégua.
mais preocupado, falei assim, não, perdemos o trabalho, não podemos perder esse trabalho e tal. Aí o noivo pegou e falou assim pra mim, falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente tá cansado, nós dormimos no ônibus, foi uma semana intensa, vamos combinar aqui nesse hotel, a gente dorme o período da manhã até parar de chover. Na hora que parar de chover, a gente sai e já tira as fotos. Era na porta, assim, o hotel era na porta do local. Beleza, a gente entrou, fomos deitar um pouco. Ele pegou um quarto com uma cama de casal e uma cama de solteiro. O casal deitou ali, eu deitei do lado, ali perto, né? Era um ambiente diferente, assim, no quarto, mas junto ali no mesmo quarto. E aí, beleza, a gente descansou. Nós deitamos, eu toda hora, acordava de minuto em minuto, assim, né? E olhava pra janela e a chuva. E o casal dormiu, tava bem cansado, descansaram bem. E eu acordava, vira e mexe, olhava pra fora, chovendo. Dava alguns minutos, eu dormia um pouquinho, olhava pra janela, chovendo. Não acreditava, ia sentindo mal. E aquilo me incomodando. Eu falei, Deus, não é possível. O Senhor abençoou isso de uma forma. O Senhor conduziu para que isso acontecesse de uma maneira tão maravilhosa. A forma como tudo foi se encaixando, as portas se abrindo. Foi esse trabalho, não é possível. Isso tem que dar certo. E eu incomodado com isso, sentindo mal. Aí levantava no banheiro, mas não vomitava. Aquela coisa. E, ai meu Deus, aquela angústia, né? Aí eu lembro que foi dando ali. Isso a gente chegou de manhã, por volta de 7 horas da manhã. Antes das, não sei, acho que antes das 6 da manhã, na verdade. 7 horas a gente entrou no hotel. E aí, já foi dando ali perto do meio-dia, quase 1 hora da tarde, essa chuva nada, igual o cara disse, constante, o tempo todo sem parar, e eu sentindo mal. E aí o casal dormindo capotado, né? Porque de fato a gente estava muito cansado. Aí eu lembro que eu peguei e abri nesse texto. Nesse texto que nós acabamos de abrir para ler. Eu peguei, sentei na cama, abri isso aqui, fui pro banheiro, orei, voltei, sentei na cama, li o texto de novo e comecei a meditar, fui assim, gerando fé no meu coração. Falei, Deus, fala com a gente, né? E esse texto, ele fala sobre isso, né? E ele fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Só que se a gente for pegar o texto um pouco mais completo, deixa eu até abrir aqui, de Tiago 5, o 16 que a gente leu, né? Se a gente for pegar um pouquinho antes, você vai ver que fala a respeito também se há alguém enfermo, né, será curado e tal. Tô chegando aqui já vou ler com você. Ó. Ele fala assim, ó. A gente leu o 16, eu vou ler do 14, a partir do 13, na verdade. Entre vocês, alguém que está sofrendo... Ah, detalhe. Eu li esse texto, sentei o casal na cama, acordei eles, falei assim, acorda um minutinho, por favor. Senta aqui. E aí eu li para eles e a gente conversou. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem, aí entra onde a gente leu hoje, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí ele continua no 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha só, ele fala de cura e ele fala aqui do exemplo de Elias, que Elias orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Eu li esse texto algumas vezes antes de criar coragem para acordar o casal. Depois eu acordei e chamei eles. Falei, ó, vem cá. Aí a gente leu o texto. Eu falei, então, seguinte,
Eu tô enfermo, tô doente aqui, tô sentindo mal, um enjoo danado. E está chovendo. Então nós vamos fazer o seguinte: vocês vão orar por mim, eu vou ser curado. E eu vou orar pelo tempo e essa chuva vai parar. A gente precisa fazer esse trabalho. Deus trouxe a gente aqui, foi para algo maior. Não foi só para ficar aqui desse jeito no seu hotel, não. Não creio que foi assim. Eu sei que poderia ter sido de várias formas, mas o que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que não foi para isso. Aí eles ficaram meio assim e tal. Então ora comigo aqui. Aí eles oraram. Oraram por mim em relação à cura, né? E eu confesso que, olha só, na nossa vida, às vezes, você tem mais fé do que quem está orando por você para aquilo. E é isso que importa, tá? Que haja fé no seu coração. E eu lembro que eu estava com muita fé de que isso ia acontecer. E aí eles oraram comigo pela cura e tal. E em relação à questão da chuva, ele já emendou, falando assim: Deus, e obrigado por tudo, que seja feita a sua vontade, a gente entende, né, que se não der certo, tudo bem, o Senhor está no controle de todas as coisas e tal. E uma oração de conformidade. Olha só, isso é um detalhe importante. A gente, às vezes, tem os extremos. E a gente quer que Deus faz do nosso jeito e pronto. Ou, às vezes, você simplesmente também não apresenta jeito nenhum e só fala: Deus, só a sua vontade, está tudo bem. Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente quer que Deus faça o que a gente quer e não adianta, não é o melhor, porque a palavra de Deus fala que Ele tem os planos e Ele sabe o que é melhor, né? Eu sei os planos que tenho a seu respeito, planos de paz, de esperança para te dar um futuro, né? E aí a gente às vezes fica impondo: Deus cura, faz isso e não sei o que, e não é aquilo. Às vezes Deus não quer fazer daquela forma e a gente tem que estar aberto a isso. Só que às vezes a gente também entra numa situação de conformidade e a gente não sabe nem pedir, não pede nada. Igual, aí tem outro trecho que fala na Bíblia: você pede e não recebe porque você pede mal, porque você não sabe pedir. E o que você pede para o seu benefício próprio. Então tem horas na sua vida que não é essa palavra: ah, Deus, faça a sua vontade. É claro que é a vontade de Deus, é claro. Mas Ele quer entender o seu desejo, o que você está pedindo, qual é a sua posição, a sua fé. Porque também orar e falar assim: ah, tudo é vontade de Deus, num conformismo, isso não gera atitude na nossa vida. Isso não precisa de fé, porque você só fala assim: ah, não, então se eu estou assim é porque Deus quer que eu esteja assim. Será? Será que Deus não quer trazer também alguma transformação? Olha só, são duas linhas finas. É uma linha fina, na verdade, onde você não deve exigir de Deus a sua vontade, mas você também deve colocar diante de Deus aquilo que Ele colocou no seu coração. Olha só como isso é fino, né? Como isso é complexo também. Porque Jesus também falou assim: você pede e não recebe porque você não sabe pedir. Se você pedir em meu nome, tudo que você pedir em meu nome, né, o Pai dos céus vai te realizar. Mas pedir no nome dele é pedir de acordo com a vontade dele. Não é só colocar o nome de Jesus no fim da oração e está tudo resolvido, foi no nome dele. A gente pede em nome de alguém aquilo que a gente sabe que aquela pessoa pediria no seu lugar. Se você chega em algum lugar e fala assim: olha, o Tiago está ali no canto, ele está ali, ele não tem como vir aqui agora, mas ele precisa de um copo d'água, então eu estou pedindo um copo d'água em nome dele. Você se faz representar. Então, quando a gente pede no nome de Cristo, não é apenas colocar o nome dele no fim, porque isso seria errado. Agora, se você chega aqui e fala assim: ah, não tem nada a ver com o que eu quero, estou lá no canto precisando de água, não tem nada a ver com o que eu quero. Aí você chega e fala assim: não, me dá outra coisa aí, e pede algo assim, coloca no nome do Tiago, é para mim, mas só coloca no nome dele aí, na conta dele. Quem é você para colocar isso na conta do Tiago? Ah, não, eu tô aqui, eu conheço ele. Entendeu a diferença? Pedir em nome de Jesus é muito mais do que colocar o nome dele no final da oração. É pedir algo que você sabe que está tudo bem, que está de acordo com a vontade dele, que está alinhado
com aquilo que é o propósito, para aquilo que Deus te trouxe. E eu sabia que Deus tinha me levado para aquele lugar para fazer algo que eu não tinha condição de fazer porque eu estava passando mal e estava chovendo. Por mais que era uma questão de trabalho, mas eu via que tinha uma relação, a forma como Deus estabeleceu tudo. E aí ele fez essa oração, né? Orou por cura, mas da hora da chuva, Deus, né? Nós entendemos, se não der, tudo bem e tal. Eu falei, que não der tudo bem aqui? Por dentro eu tava... Não, a hora que ele terminou, que foi minha vez, eu orei e falei, Deus, e nós queremos que essa chuva pare. Em nome de Jesus, e declarei e tal. E aí eu lembrei, minha mãe tá aqui, ela sabe, nos aniversários do meu irmão sempre chove, por ser em novembro, na época ali e tal. E minha mãe sempre orou para parar de chover no dia. E a gente sempre teve esse testemunho de que sempre estava certo dele fazer o aniversário dele, né? Porque lá na casa da minha mãe tem piscina, e aí eu queria divertir ali e tal. E aí parava de chover no aniversário. Isso gera fé no nosso coração, porque anota isso, as nossas experiências aumentam a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando a gente vai praticando, a gente vai com a nossa fé evoluindo. Então eu sabia que Deus parava a chuva, e eu sabia que isso já tinha acontecido na minha casa. Falei, poxa, então... E aí eu fiquei meditando nisso. Na hora que eu fui orar, eu orei crendo. Falei, Deus, para de chover, nós precisamos... Enfim, na hora que eu termino a oração, eu abro os olhos, olho pela janela, já não estava mais chovendo, né? E estava chovendo o tempo todo. Choveu nós chegamos lá das 5 e pouca da manhã, até a hora que a gente entrou no hotel 7, até a 1, que foi a hora que a gente fez essa oração, o tempo todo, mais pernambuco aqui, o tempo todo essa chuva não parava. E aí a gente entra para um momento de oração, termina a oração, olha para a janela, não estava chovendo, a gente sai, faz as fotos, eu fiquei melhor, deu tudo certo. Olha só, baseado nesse versículo que nós lemos hoje aqui. Ah, vocês... Eu nada. Eu sou como você. Não tenho nada melhor do que você. Não tenho nenhum tipo de privilégio. Não tenho um acesso especial com Deus. De forma nenhuma. Cometo erros iguais, às vezes piores do que você. Mas existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Que a gente só precisa de entender isso, né? A gente precisa de confessar para que a gente seja curado. Abandone esses pecados de estimação que não devem ser estimados, né? A gente tem que largar essas coisas. Então a gente confessa para ser curado e a gente coloca diante de Deus as coisas, e as coisas acontecem quando a gente ora em nome de Jesus, pedindo aquilo que Jesus pediria no meu lugar. Aquilo que ele, estando aqui, entende que colabora com o propósito. Tem propósito? Deus está? Pode colocar em nome de Jesus que vai. Agora, aquilo que você colocar em nome de Jesus, que é apenas por motivo egoísta, você vai entender que, poxa, realmente, né? Graças a Deus eu não recebi aquilo. Porque tudo que coopera, vem. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, não queira abrir. Não queira passar por portas que Deus fechou. A palavra de Deus diz que aquele fecha, ninguém abre. E às vezes você quer passar naquela porta, você está insistindo, é essa porta. Calma. Mas também tem portas que Deus colocou na sua vida que parecem impossíveis. E Ele vai abrir e acabou. Ninguém vai impedir. Você vai passar, vai dar tudo certo. Vai ter desafios? Claro, a palavra de Deus diz, é clara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. Então eu quero declarar isso sobre você, né? Você vai encontrar um ambiente seguro de confissão. Quem sabe você não vai se tornar essa pessoa, e seja prudente, não vai colocando aí, expondo aquilo que pessoas confessaram a você. Não vai abrindo segredos, porque isso é muito importante, ser de confiança, encontrar pessoas de confiança. Se você se tornar essa pessoa, ou se você encontrar essa pessoa, honre isso, respeite isso, mas isso é necessário. Que a gente seja um ambiente seguro de confissão para os nossos amigos, e que a gente encontre um ambiente seguro de confissão também nos nossos amigos, nessa comunidade espiritual onde as pessoas vão apontar para aquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém? Eu creio nisso, né? E quero declarar isso sobre a sua vida também, que você viva essa experiência, porque isso é transformador, e você possa colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que é da vontade dele para nós, aquilo que é em nome de Jesus para nós. Amém? Bênção demais. Eu tenho vivido isso aqui, como tem sido maravilhoso cada dia, cada experiência, cada coisa que Deus tem feito aqui na minha vida, né? E eu não sou melhor que você, né? Você pode viver
coisas muito maiores. Jesus falou isso para nós, vocês vão viver coisas maiores, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz aí em meu nome. Isso está para mim, isso está para você. Eu quero fazer coisas grandes em nome de Jesus. Você quer? Você quer fazer? Então começa confessando, para você abandonar aquilo que te prende, para você abandonar os pecados que te seguram, as manias que deveriam ter sido abandonadas, que não devem permanecer, as murmurações, as reclamações, as fofocas, os pecadinhos, os pecadões, aquilo que está aí tanto tempo e você não consegue se desvencilhar. Às vezes é porque você não encontrou um lugar para confessar, ou às vezes encontrou, mas não quis, teve vergonha. E é isso mesmo, a vergonha faz parte desse momento de confissão, porque é isso que gera essa transformação. Você se torna, de certa forma, prestador de contas. Você vem e conversa comigo sobre um pecado. E aí, próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te perguntar, e aí? E aquela área da sua vida? Conseguiu romper? Você não vai mentir, você vai ficar envergonhado de falar assim, não mudou nada. Beleza, passa outra semana, a gente vai encontrar de novo. E aí eu te pergunto mais uma vez, e aí? Parou de bater na sua mulher? E aí? Parou de ficar fofocando com a sua vizinha? Aí você vai falar, então... Ainda, poxa, você está de brincadeira comigo, né? O que nós vamos começar? Então isso gera uma transformação, porque é uma cobrança em amor, né? Uma ajuda, umas estratégias. Aí a gente vai falar, não, faz isso, tenta isso, e não sei o que lá, e ora mais, e vamos orar junto. E aí as coisas acontecem. E olha, a hora que eu apertar lá, você me liga. Vamos conversar, não vai nessa não. Tá difícil, na hora que tiver angustiante, me liga. Não é assim que os amigos fazem? Então, encontre esse amigo, seja esse amigo e viva o melhor de Deus para você na sua vida. Viva tudo que Deus tem para você com intensidade, em nome de Jesus, como se fosse Jesus através de você, porque na verdade Ele habita em nós e Ele nos conduz. Então seja um instrumento dele, um canal de bênção por onde você passar, em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém? Olha que benção. Gente, vocês não vão acreditar que privilégio aqui que eu estou vivendo, o que Deus tem feito, né? Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito aqui, pelas pessoas que Ele tem colocado na minha vida. Tá vendo essa mata aqui atrás? Essas árvores, isso aqui não é background falso, não. Isso aqui é uma reserva. E atrás dessa reserva, sabe o que está lá? Tá a Disney. Olha que coisa maravilhosa. Ontem à noite a gente estava aqui em frente jantando, e eu olhando pela janela, os fogos da Disney estourando. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus coloca a gente em lugares que a gente não imagina. Ele vai te levar a lugares que você não imagina. Ele vai fazer coisas na sua vida que você não merece. Porque é graça, é misericórdia, é amor, é sobrenatural. É algo que vem de Deus. Então, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você, mas você precisa alinhar a sua vida a esse propósito. Você precisa confessar para que haja cura e você avance. Você precisa ser um ambiente de cura, um lugar seguro para as pessoas encontrar apoio em você também e avançarem, para que você seja uma fonte de inspiração, para que você viva os planos de Deus na sua vida. E aí, grandes coisas virão. Porque você vai se preparando, e a vereda do justo, você viu que a gente começou aqui, estava escura, aqui é 1 hora a menos. Então eu acordei 5h30 para fazer essa live hoje aqui, comecei ela aqui às 6. E aí agora o sol já nasceu. E aí, como que é a nossa vereda? Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É assim na minha vida, é assim na sua vida, né? Então hoje, esse dia já começou, essa luz já está brilhando aí, que ela brilhe mais e mais, né? Até ser dia perfeito. Eu declaro isso sobre você, que haja cura na sua vida. Mas não adianta apenas eu declarar. Para que haja essa cura, você precisa de encontrar esse ambiente, né? Pensa aí, deixa Deus ministrar no seu coração. Se você não tem essa pessoa, Ele vai te mostrar, Ele vai colocar você num ambiente seguro para que isso aconteça e você avance. Mas sozinho você não vai permanecer. Eu tenho certeza que Deus vai preparar alguém, porque a palavra de Deus nos garante isso. Peça com fé que Deus prepara. Encontre, dê o primeiro passo. Eu não tenho ninguém para me abrir.
Você sai de casa, você vai na igreja, chega na igreja, você conversa com alguém ou você entra mudo e sai calado e é a primeira a sair para não ter que ninguém ficar conversando com você ali na porta. Porque também, se você não se dispõe a isso, é difícil. Se a gente não procura relacionamentos, como? Como? Onde a gente vai encontrar esse apoio? Se você se fecha com seus problemas na sua casa e é só você, como? A gente precisa se relacionar. A gente precisa oferecer o que a gente tem de melhor para as pessoas. A gente precisa ser essa pessoa na vida de alguém, com uma palavra sábia, com uma palavra vindo de Deus, sabedoria que vem do alto, não nossa. Não vem de mim, vem de Deus. A glória é dele. Não vem de você, vem de Deus. Deixa ele te usar. Ah, mas eu sou tímido. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus tem uma mensagem através da minha vida. Deus tem uma mensagem através da sua vida. Nós não podemos enterrar esses talentos. Você conhece a parábola dos talentos? Ele deu 1 para um, 5 para outro, 10 para outro. E aquele que enterrou, ele tirou o talento do que enterrou e deu para o que tinha mais para multiplicar. Você quer enterrar seus talentos? Ou você quer multiplicar? E aí? O que você quer? E eu quero multiplicar. E eu não quero enterrar talento. Mas, se você enterrar, Deus vai tirar de você e dar para outro. Ai, que injusto. Injusto não. Pensa você que tem um recurso. Você quer que esse recurso multiplica. Aí você põe na mão de um investidor. Faz esse dinheiro multiplicar para mim. Aí ele volta com mesmo tanto ou menos. Fala assim, opa, e tem outro ali do seu amigo que pegou aquele recurso e multiplicou para 2. Você tira desse e põe no outro. Não é assim? É assim. Nesse aspecto, é assim. Mesma coisa. Deus tem talentos para serem multiplicados. Então, não enterre, não guarde, não tenha medo, seja ousado. E aí, mas eu não me sinto capaz. Justo, se capacita. Ora, busca a direção de Deus, escute palavras, medita, leia mais a Bíblia, leia livros, se prepare, se movimente. Você vai se sentir preparado. Por graça de Deus, não porque você é bom, não, mas isso vem com os estudos, com muitas coisas. E aí com o relacionamento, principalmente com o relacionamento. Você vai à igreja, escuta uma palavra, você pegou aquela palavra, reparta com alguém. Sabe isso que a gente acabou de conversar aqui agora? Você já aprendeu isso. Guarda isso no seu coração e reparta isso para alguém. Na hora que você vê alguém em dificuldade, vem cá, deixa eu te falar, eu sei como que você cura isso aí. Essa cura vem com a confissão. O que você está falando? Mas tá na dúvida? Volta e escuta de novo. Palavra de Deus. Amém? Seja bênção por onde você passar. Seja um instrumento de Deus, uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Você vai ver que as bênçãos são sem medidas. Como eu acabei de testemunhar com você aqui onde eu estou. Né? Eu não mereço isso. Mas é graça de Deus. Né? Então, quer dizer que eu tenho muita coisa para acertar na minha vida. E você também. E a gente vai acertando. É passo em passo. É como a luz da aurora. É brilhando mais e mais. É de glória em glória. É cada etapa. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia para você. Que você inspire muitas pessoas. E que você não enterre seu talento. Que você não guarde a palavra que foi confiada a você. Que você possa confessar os seus pecados para que você seja uma pessoa melhor. E que você seja também um ambiente seguro de confissão para abençoar muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom ver essas carinhas aqui. Lembrando que eu só vejo as carinhas de quem escreve alguma coisa. Né? Eu não consigo ver mensagens que não foram... Não aparece para mim pessoas que entraram na live. Só aparece pessoas que escreveram na live. Então, eu vejo aqui as pessoas que fizeram esses comentários e fico muito feliz de ver, né? Meus amigos, meu amigo Matheus, minha avó, a Lu, o Wilton Santos, melhor ainda agora que eu sei quem é, a minha mãe, minha avó, já falei, e outras pessoas que eu tenho certeza que estão aqui, mas como eu disse, né, eu não vejo a carinha. Também me mandaram mensagens no Facebook e no YouTube da igreja, só que essas mensagens elas aparecem rápido para mim e já somem. Eu li algumas que apareceram, também fico feliz, a Tatiane passou por aqui, tem uma outra pessoa que eu esqueci o nome, né? Mas bênção demais vocês que estão aqui comigo, fico muito feliz.
né, me inspiram, né, a permanecer, a continuar, né, fazendo isso. Que Deus te abençoe. Né? Uma semana abençoada. Nós estamos na quarta já, mas ainda tem muitos dias, muita coisa para ser vivida. Né? E hoje você vai fazer diferença. Hoje é dia para você fazer diferença. Né? Não aceite nada diferente disso. Ah, não, hoje... Não, você pode sim, né, hoje, fazer diferença na vida de alguém. Experimentar essa diferença. Quem sabe hoje é dia de você procurar alguém para aconselhar. Quem sabe hoje é dia de você ser aconselhado por alguém. Quem sabe as duas coisas podem acontecer hoje na sua vida. Mas tenha uma palavra de Deus para repartir. Né? Tenha algo de Deus para oferecer. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Grande abraço. Em breve eu estou de volta. Acredito que na semana que vem, eu acho que é o dia do meu voo de retorno para o Brasil. Então, eu acredito que eu consigo fazer a live. Vou tentar fazer. Né? Te espero aqui nesse mesmo horário. Acredito que será possível. Não tenho certeza absoluta, tenho que conferir os horários. Mas eu acredito que sim. Como aqui é 6 horas da manhã, eu acredito que dá tempo. Tá? Então, se eu não estiver em viagem ou coisas do tipo, vou me esforçar ao máximo para que essa live aconteça. Beleza? Esteja orando por mim também, para que Deus abençoe tudo, coopere, né? Nessa viagem do começo ao fim, que Deus continue ministrando, falando, me ensinando muitas coisas que eu quero repartir com vocês, tudo que Ele tem colocado no meu coração, né? Que eu seja melhor que ontem. A Maria Augusta colocou aqui. É isso aí, Maria Augusta. Que a cada dia a gente seja melhor do que no dia anterior, né? Que hoje você seja melhor que ontem. Amém. Bênção demais, viu? Deus te abençoe. E um abraço a todos vocês.